Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa série História da Redenção. Hoje é o episódio número 25. Se no episódio número 24 nós vimos a manifestação do Redentor, o Cristo que foi prometido, mais uma vez olhamos para o Antigo Testamento enxergando um Cristo prometido, a sombra de um corpo, e vimos no episódio anterior o Cristo manifestado. Agora nós vamos ver o Cristo proclamado e o Cristo ou sua obra explicada. Vamos nessa? Atos dos Apóstolos é um livro histórico em que Lucas narra as ações mais especificadamente de Pedro e de Paulo, as ações apostólicas, de como o evangelho começou a ser pregado. No episódio anterior nós vimos a manifestação desse Cristo, então em Atos nós vamos ver a narrativa desse Cristo que morreu, ressuscitou, ficou ali um período com os seus discípulos e ascendeu aos céus e fez a promessa da descida do Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo ele desce, ele então é como se o Espírito Santo tivesse preparado aqueles 120, ou melhor, dado a eles a condição de pregar o Evangelho. Porque Cristo disse a eles: fiquem aqui até que do céu venha sobre vós poder, para que vocês possam então pregar o Evangelho. Começando aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus ascende aos céus, ele está sentado agora à direita de Deus, envia o Consolador que ele prometeu e agora os seus discípulos irão pregar a sua mensagem. Então, nós temos em Atos dos Apóstolos a proclamação da mensagem do Cristo. Se nós tínhamos um Cristo prometido, agora um Cristo manifestado, um Cristo ressurreto que ascendeu aos céus e deu a ordem agora para que seus discípulos preguem tudo aquilo que ele ensinou, agora então nós vamos ter essa mensagem sendo proclamada pelos discípulos de Cristo, pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, pelos discípulos dos discípulos dos apóstolos, e aí a igreja começa a crescer, então disseminar a mensagem do Evangelho. Veja que quando o Espírito Santo desce sobre os 120, sobre os 120 ali, melhor dizendo, era o período em que todos estavam indo para Jerusalém celebrar a Páscoa, ou seja, havia ali pessoas de todas as regiões ali do Império Romano que falavam diversas línguas, Então, quando o Espírito Santo desce o dia de Pentecostes, era a festa ali, de Pentecostes, era a festa da celebração da Páscoa. E o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120? Eles começam a falar em outras línguas, e cada um daqueles povos que estavam ali ouviam, entendiam como se estivessem falando na sua própria língua materna, na sua língua mãe. E aí eles dizem: olha, não são galileus aqueles que estão falando, então não são aqueles que não estudam, não sabem de nada e estão falando o nosso idioma, Então aí há uma confusão às vezes na interpretação, que o dom de línguas foi a capacidade que eles tiveram de entender no seu próprio idioma, mas aí seria um dom de ouvir e não de falar, Então ali foi um dom de língua, Deus por meio do Espírito Santo concedendo àqueles 120 a capacidade de falar em um idioma nunca estudado antes, e aí aquelas pessoas ouviram falar acerca do Evangelho, e ali nós temos a maldição de Babel quebrada. Se em Babel houve a confusão das línguas, que o próprio Deus causou, agora o próprio Deus causa agora um único idioma sendo falado, vamos dizer assim, que agora é a mensagem do Evangelho, unindo todo o povo de Deus, Então nós temos ali a maldição de Babel quebrada, cada um ouvindo entendendo a sua própria língua acerca das obras de Cristo, e ali então Pedro se levanta, e quando Pedro se levanta, a pregação de Pedro converte aproximadamente ali 3.000 pessoas. E depois Lucas continua a sua narrativa de que o número aumentou para 5.000, depois 10.000, e depois ele não consegue mais contar. Ele só fala: olha, são inúmeros aqueles que estão sendo convertidos por conta da pregação do Evangelho. E os que estavam sendo convertidos eram judeus, eram pagãos, eram gente de toda tribo, língua e nação, Isso que o texto diz lá em Apocalipse. Então a mensagem agora está sendo proclamada. Ali as comunidades cristãs começam a se juntar. Lembra que eu disse que eles estavam celebrando, iriam celebrar a Páscoa, então eles estavam vindo de outras cidades, Éfeso, Tessalônica, Corinto,
né, Galácia. Então eles estavam vindo para se reunir em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E depois da descida do Espírito Santo, da pregação de Pedro, essas pessoas, elas voltam para as suas cidades, a maioria delas. E aí agora elas são cristãs, e o que fazer agora? Agora eu sou cristão, eu era pagão, agora eu sou cristão, eu era judeu, agora eu sou cristão, e agora como eu devo viver? Então as doutrinas começaram a se confundir como as pessoas deveriam viver após terem sido convertidas por meio da pregação do Evangelho. E aí é que surgem então as cartas. Se nós falamos em Atos dos Apóstolos, essa pregação do Evangelho, a mensagem de Cristo sendo proclamada, agora essa mensagem por meio das cartas, né, das cartas paulinas e cartas gerais, essa mensagem será explicada, essa obra será explicada. E aí temos a carta de Paulo à igreja de Roma, formada por judeus, que queriam ali trazer o legalismo, e Paulo começa a dizer, olha, não existe judeu, não existe gentil, é uma coisa só e todos são salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver a carta de Paulo aos cristãos da Galácia, por exemplo, em que Paulo vai combater o judaizante, em que essa heresia queria se infiltrar na igreja e dizer, olha, não, é cristão, tudo bem, mas precisam cumprir a lei, precisa da circuncisão, precisa guardar o sábado. E Paulo fala, não, vocês são loucos, vocês não ouviram, vocês foram testemunhas oculares do que aconteceu, então não permitam que esse tipo de doutrina chegue até vocês. Né? Cristo é a obra, né? Cristo é a lei, Cristo sofreu a maldição da lei para que nós fôssemos libertos, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Então Paulo começa a explicar isso. Então essas comunidades cristãs começaram a ter esse sistema de doutrina, vamos dizer assim, por meio das cartas apostólicas que estavam sendo escritas para poder então explicar o que foi a obra de Cristo. Paulo escreve também 4 cartas aos cristãos de Corinto para dizer, olha, vocês estão fazendo tudo errado, não é assim que se celebra, não é assim que Deus quer ser cultuado, vocês estão fazendo uma bagunça com a ceia, vocês estão fazendo uma bagunça do relacionamento para com os irmãos, vocês estão criando guetos dentro da igreja, também não é assim. Paulo escreve então para poder explicar o que realmente é o culto a Deus, como os cristãos devem se reunir, e assim por diante. Ele vai escrever aos cristãos de Éfeso acerca da doutrina da graça de Deus. E vamos ver João em suas 3 epístolas falando, combatendo a heresia que estava ali se aproximando com falsos profetas, com falsos ensinos, com falsos mestres, de modo a alertar a igreja para isso. Ou seja, a igreja começa a ganhar um corpo doutrinário de maneira que ela conseguisse identificar os falsos ensinos e, por consequência, os falsos mestres, de maneira a não aceitá-los para que fizessem parte da comunidade cristã, né? Os falsos profetas. Então as cartas elas surgem para explicar acerca da obra de Cristo. Então nós vemos nós vemos o Cristo prometido no Antigo Testamento, nós vimos o Cristo manifestado e agora nós vemos o Cristo proclamado e essa mensagem de Cristo agora sendo explicada aos cristãos que iam sendo convertidos por conta da pregação do Evangelho. E aí a pregação do Evangelho continua e até hoje há necessidade de explicar acerca da obra de Cristo, mas não mais por meio de escritos novos, porque nós já temos toda a revelação de Deus aqui. Agora o que nós precisamos, além de pregar o Evangelho, além de falar da mensagem de Cristo, explicar o que foi a obra de Cristo, o que é a morte, a ressurreição de Cristo, o que é o Verbo encarnado, né, o que é a justificação, e tudo já está aqui, porque Deus inspirou homens para escrever. Então as cartas surgiram com esse intuito de explicar acerca da obra de Cristo. E, por fim, nós temos a Apocalipse, que é o livro, Deus, o próprio Jesus, se revelando a João, trazendo ali eventos que já aconteceram, eventos que estavam acontecendo e eventos que estão por acontecer. Então nós temos Apocalipse nesse sentido, não é simplesmente algo futuro, é algo que já aconteceu, algo que estava acontecendo. Lembrando que Apocalipse a gente tem que olhar na perspectiva de que foi escrito para aqueles irmãos daquela época, e a gente precisa entender isso também, é um dos pontos que vai fazer com que nós entendamos melhor o livro de Apocalipse, né? Então ele é sobre o passado, ou seja, ele é pretérito, e aí por isso que tem os preteristas que entendem Apocalipse dessa forma, e tem os futuristas que entendem que Apocalipse é somente sobre o futuro. Eu entendo que Apocalipse é sobre o passado, presente e futuro, porque assim está lá escrito em Apocalipse 1:19. E aí eu quero só fazer a leitura para a gente poder aqui perceber que isso está de forma muito clara no livro de Apocalipse, Apocalipse 1:19, que vai dizer assim, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, escreve, pois, as coisas que vistes, passado,
que viste, passado, e as que são, as que estão acontecendo, e as que hão de acontecer, as do futuro. Então, quando a gente olha para Apocalipse, a gente olha com essa perspectiva, passado, presente e futuro, certo? Então, para sintetizar, nós vamos fechar a nossa história da redenção aqui, então, em 25 episódios, e aí você olha para o Antigo Testamento como Cristo prometido, você olha agora para os Evangelhos como Cristo manifestado, você olha para Atos como Cristo proclamado, você olha para as cartas como a obra de Cristo explicada, e agora você olha para Apocalipse como a consumação, né? Aí Apocalipse, nós podemos falar que é o livro da vitória do Evangelho. Apocalipse vai olhar tudo o que aconteceu, desde o Antigo Testamento até aquele presente momento, e as coisas que vão ainda, que estão por acontecer, tá certo? Então essa foi a nossa série História da Redenção, em 25 ou 26 episódios, acho que são 25 episódios, depois você confere aí no canal. Lembrando que os vídeos vão continuar saindo aqui toda segunda e toda quarta-feira, mas a partir aí de quarta-feira, dessa quarta-feira próxima, a gente vai trazer uma nova série para poder trazer de forma simples. Lembrando que essa série História da Redenção foi uma série que eu trouxe de forma simplificada, de forma simples. Obviamente que há muitas coisas a serem faladas aqui, mas para o vídeo não ficar muito extenso, de maneira que você pudesse também, de forma rápida, entender o que foi o processo da redenção. E se você tiver curiosidade em se aprofundar, deixa aí seu comentário, deixa aí sua pergunta, que a gente vai tentar responder à luz da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, mais uma vez, vídeos às segundas e quartas, e toda sexta-feira a gente coloca vídeo aqui no canal, no quadro Descomplicando o Texto, em que a gente traz um texto, faz a explicação dele, tentando entendê-lo à luz do contexto, tá certo? Então, mais uma vez, você que acompanhou aqui essa história da redenção, eu agradeço. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa para esse vídeo se tornar relevante e compartilha para alcançar mais pessoas, tá certo? Então que Deus possa te abençoar e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.